Então vamos começar, vamos continuar, na verdade, aquele caminho que nós fizemos na semana passada. Falamos da Reforma Protestante, falamos de alguns pontos que influenciaram na construção da Reforma, né? Falamos das questões políticas, que são importantes para a gente compreender aquele evento histórico, né? Falamos das questões da falta de santidade. Não foi o fator principal, mas é um fator que a gente precisa analisar. E também as questões teológicas, né, sobre o que é a fé. Então a gente precisa entender, na verdade a gente já tentou entender semana passada, como que o Lutero enxergava. A gente focou um pouco mais no Lutero, a gente poderia ter ido para o Calvino e para outros aí, mas aí a gente não teria tempo. Quais os princípios importantes da fé, segundo eles, né? Segundo Lutero, certo? É óbvio que nós não fizemos uma análise do protestantismo, o que é ser protestante, o que é ser evangélico. Não foi esse o objetivo da formação. Como não vai ser hoje o objetivo da gente analisar a fé católica. Porque senão, gente, não é uma noite, né, 1h30 ali que a gente fala, às vezes estende um pouquinho mais, se deixar, o Tito mesmo deixa a gente falar até 2h da manhã, eu sei que você quer dormir, né, eu também, né, então assim, mas eu quero deixar claro isso, o objetivo nosso hoje não vai ser analisar a fé católica. Lógico, nós vamos falar de alguns pontos daqui a pouco, e aí é lógico, nós vamos tentar falar rapidamente, mas se você quiser saber mais sobre isso, aí você pode depois, no final, a gente conversa, eu posso te indicar alguma leitura ou alguma coisa assim para saber mais. Porque não vai dar tempo, cada tema desse que nós vamos falar daria um semestre de aula. Não é 1h30. Então assim, é importante deixar claro isso, até para a gente não ter preguiça de estudar. Porque senão, a gente põe a culpa da nossa falta de conhecimento nos outros. Ah, porque o padre não ensinou. Ah, porque não sei o que. Ah, porque lá na escolinha não abordou esse tema. Não é, gente. Deixa de ser preguiçoso, vai estudar. Ah, mas eu tenho limitação. Todos nós temos, né? Então, com dificuldade ou sem dificuldade, se a gente não estudar, nós nunca vamos descobrir esse tesouro, né? Que é a fé católica. Então é importantíssimo que a gente aborde. A gente tem um grupo no WhatsApp lá, eu fui convidado, né? Eu sou intruso lá, né? Fico enchendo a paciência do pessoal. Mas no grupo eu acho interessante, porque um negocinho que alguém fala dá um chabu danado. Por quê? Porque aí um vai comentar e o outro vai abordar não sei o que, e o outro esqueceu disso. Então dá uma confusão danada, mas é uma confusão boa. Por quê? Porque mostra que a gente não sabe nada. Mostra que a gente precisa estudar. Senão, o meu povo se perde por falta de conhecimento, diz o profeta. Então a gente precisa cada vez mais conhecer. Santo Agostinho diz que ninguém ama aquilo que não conhece. Se você não conhece a tua fé, você vai amar como? Né? E a fé e as obras e o amor, daqui a pouco a gente vai ver como são importantes no sentido aí do que a Igreja Católica ensina. Bom, o primeiro ponto que é legal da gente abordar, você vê que está ali Reforma Católica e não contra a Reforma Católica. Existe uma controvérsia nos historiadores sobre o nome desse evento, né? Então, os protestantes chamam a Reforma Católica de Contra-Reforma, porque foi uma reforma que veio contra a Reforma Protestante. Os historiadores católicos gostam de usar Reforma Católica. Alguns usam Contra-Reforma, alguns usam Reforma. Eu optei pela Reforma só para poder falar isso. Não é que Contra-Reforma está errado, não está errado não. Mas é só para mostrar que em primeiro lugar, essa Reforma Católica, ela já era desejada e buscada pela igreja antes da Reforma Protestante. Não deu certo, tá? Não estou dizendo que acertou, não. Mas já era uma coisa que desde alguns concílios anteriores, ela já era uma situação que já estava se batendo. Precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. Mas não conseguiram mudar, até por isso a Reforma Protestante veio, né? Então, já era um desejo, já se enxergava que a igreja não estava andando bem, né? Se você conhece, por exemplo, a história de São Francisco de Assis, obrigado. São Francisco de Assis, o Papa Clemente, o Papa Clemente, que era o Papa da época de São Francisco, na época da aprovação da Ordem de São Francisco, ele teve um sonho com São Francisco, né?
Na verdade, ele teve um sonho com um homem vestido de vestes muito pobres, que estava sustentando a coluna da igreja do latrão. Estava segurando a igreja ia cair e esse homem estava segurando a coluna da igreja. Ele teve esse sonho, no outro dia São Francisco foi com mais alguns irmãos pedir a aprovação da ordem. Quando ele bate o olho em São Francisco, ele diz assim: é você o cara do meu sonho, que vai sustentar a coluna da igreja. Então você vê, São Francisco está aí 300 anos antes da Reforma Protestante praticamente. Então você vê, 300 anos antes a igreja já estava em crise. Só que como a igreja é a instituição mais antiga da humanidade, as crises da igreja não se solucionam do dia para a noite. É uma coisa muito delicada. Às vezes a gente acha que um negocinho assim vai resolver a vida da igreja. Não resolve. Por isso que a primeira coisa na vida da igreja tem que ser a oração. Tudo começa a se resolver com oração. Depois se resolve com palavras, com obras e etc. Por quê? Porque a gente sabe, já diz lá o apóstolo Paulo, que a gente não luta contra homens de carne e de sangue. Então você acha que era uma coisa simples? Não era. Tá? Então é importante deixar claro isso. Aqui é só o mapa da Europa para você lembrar da formação da semana passada, né? Principalmente esse pedaço aqui, né? Que é o pedaço onde está a Alemanha e a Itália, né? Só a Alemanha tinha mais de 200 principados, então a gente tem que lembrar disso. Lembra da crise política que a Europa está passando, tá? Isso é importante, porque isso influencia nas decisões que vão dar origem no Concílio de Trento, que é o tema principal da nossa formação de hoje, né? E esse aí é o Martinho Lutero, né? Na Dieta de Augsburg, se não me engano, que fizeram, né, depois o quadro retratando, onde o Lutero debate com um enviado do Santo Padre, né? Como eu estava dizendo sobre os concílios, houveram principalmente 3 concílios anteriores ao Concílio de Trento. Depois guarda bem esse nome, porque depois nós vamos falar bastante sobre ele. 3 concílios onde se discutiram situações de reforma da igreja, situações de mudança da disciplina dos padres, da disciplina dos bispos, né, da simonia. Essa palavra simonia é um negócio grave, que é a venda das coisas sagradas. Tá? Então a simonia era uma coisa que era praticada por alguns, não era praticada pela igreja, era praticada por alguns. É importante separar. Mas, então, apagou aí, aperta o ponto, é isso? Não, está na frente. Já apertei o ponto. Aperta de novo. Aperta de novo o ponto. Você que está assistindo a gravação, isso aqui é ao vivo, então acontece isso mesmo. Então, 3 concílios onde se discutiram essas situações. O concílio de Constância, né, e o concílio da Basileia. Esse concílio da Basileia, na verdade, isso são 2, né? A Basileia aconteceu em 4 cidades diferentes. Eu fui só a primeira, né? Ele terminou depois em Roma, que aconteceram no século XV, e depois o concílio de Latrão, que aconteceu no começo do século XVI. Perceba que o ano em que o concílio de Latrão V finaliza é o mesmo ano do início da Reforma Protestante, que é 1517. Então veja que a igreja não, os bispos, eu estou falando aqui dos bons bispos da época, eles estavam enxergando o problema, mas não era uma coisa simples de resolver, porque ainda não se tinha uma visão correta de algumas coisas. Precisou alguém chutar o pé na porta para o pessoal se ligar e perceber que precisava ir mais a fundo nos problemas, meditar mais, estudar mais, para poder resolver essas situações, né? O segundo ponto das tentativas de reforma, eu quis destacar as ordens mendicantes, né? Principalmente os franciscanos e os dominicanos. Não são só eles, mas são as 2 principais ordens mendicantes da Idade Média, que vão ser um respiro para a pré-reforma protestante, né? Vai ser uma tentativa de mudança, né? É óbvio que, inclusive nelas, houve muita gente que não estava nem aí para o Evangelho, que se infiltrou nessas ordens. O próprio São Francisco de Assis, eu não sei se você sabe, mas ele foi expulso não, mas ele foi convidado a se isolar da ordem franciscana. Quando ele morre isolado da ordem. Ele não era mais o chefe da ordem que ele mesmo fundou.
né? Então você que quiser depois compra um livro, deve custar uns R$60, chama Fontes Franciscanas, onde você tem toda a história de São Francisco, várias histórias, né? de relato, várias tentativas de relato da vida de São Francisco, e nela você vai encontrar isso. São Francisco foi meio que expulso da própria ordem, né? Uma das controvérsias na história de São Francisco é que São Francisco, para pregar o evangelho, foi obrigado a ser ordenado diácono. Tem alguns historiadores que negam isso, alguns que confirmam, mas só para dizer o quê? Que o negócio era bem complicado. Não dava simplesmente, como era o desejo de São Francisco, abraçar o irmão Leão e passear na praça. A coisa era bem complexa, bem difícil. Eu estou falando desse nome Concílio de Trento. Por que esse nome é importante? Porque foi o Concílio de Trento que foi o limiar que marcou a Reforma Católica. Concílio, eu não sei se você sabe o significado, mas eu vou dar uma explicadinha rápida. Concílio é uma reunião de muitos membros do clero, junto com o Papa, né? Então, você tem aí cardeais, arcebispos, bispos, teólogos e muita gente para analisar algumas questões que a igreja percebe que são importantes. O último concílio que nós tivemos foi o Vaticano II, que terminou em 1965, que, entre outras coisas, reformou os livros litúrgicos e permitiu a missa ser celebrada na língua do país. Antes a missa só podia ser celebrada na língua do latim, a não ser em alguns casos aí que a igreja permitia, mas eram casos meio isolados. Então a língua oficial da igreja ainda é o latim, a liturgia ainda é escrita em latim, mas ela pode ser traduzida, e por isso você vai na missa e você, sem saber latim, entende o que o padre está falando, porque ele está rezando aí, no caso em português, certo? Esse foi o último. Nós estamos falando de 3 concílios antes do Vaticano II. Vaticano II, antes dele Vaticano I, e antes dele o Concílio de Trento. Essa questão ela é muito importante. Por quê? Até o Concílio de Trento, a coisa era um pouco assim. Dava uma confusão, chamava o concílio. Passava 10 anos, fazia outro concílio. Passava 25 anos, outro concílio. Era uma coisa que depois a igreja percebeu que era um erro, que é o conciliarismo. Ou seja, só vale alguma coisa quando os bispos estão reunidos. A igreja percebeu que não deveria ser assim. Peraí, não dá para reunir o bispo toda hora. Nessa época não tem Uber, né? Não tem avião, não tem trem. Imagina do bispo se deslocar de uma ponta na Europa até a cidade onde o concílio está se reunindo. Muita gente morria no caminho. O próprio São Tomás de Aquino, que a gente falou um pouco dele na aula passada, né? O São Tomás de Aquino morreu numa dessas idas para o concílio. Estava indo para o concílio e morreu, né? Então, assim, era muito complicado esse deslocamento. O Concílio de Trento, até o Vaticano I, foram 300 anos. Ou seja, aquilo que aconteceu no Concílio de Trento realmente trouxe uma paz para a igreja, que durou aí 300 anos, sem precisar convocar outro concílio. E depois do Vaticano I até o Vaticano II são quase 200 anos. Então, assim, você vê que a igreja deu uma segurada. Talvez a gente morra e não veja outro concílio. Quem é mais velho, mais idoso, vai lembrar alguma coisa do concílio, de como era a missa antes do concílio, né? O padre rezava assim, rezava de costa, né, para o povo, de frente para Deus e tal. Então, eu mesmo, meu avô faleceu agora, né? Mas meu avô sempre falava, não, antes o padre rezava assim, assado, né? Ainda era fruto dessa reforma litúrgica do Concílio de Trento, tá? Só que para convocar o Concílio de Trento, a coisa foi confusa. Muito confusa. Eu vou citar alguns eventos que vão mostrar um pouco de como, para se convocar esse concílio, a coisa demorou. A coisa precisou aí de muita intermediação. Lembra que a igreja está focada na política. Não esqueça isso. Nós estamos no século XVI. A igreja e a política são uma coisa só, tá? Não esqueça disso, a gente falou bastante sobre isso na aula passada. Primeiro desafio para a convocação do Concílio de Trento foi o Concílio Livre, Concílio Cristão Livre, ou
como é mais conhecido, a dieta de Nuremberg. Né? Dieta aqui não é um regime não, tá? Não é uma coisa que você vai lá e para de comer, não tem nada a ver com isso. Dieta é uma reunião de pessoas. Então era um costume se chamar a reunião de príncipes na Alemanha de dieta, tá? Por isso esse nome. O Lutero, não comentei sobre isso na aula passada, mas o Lutero, ele era a favor da convocação de um concílio. Nossa, o Lutero queria convocar os cardeais, os bispos. Mas pera lá, na aula passada você falou que o Lutero era contra o ministério ordenado. Ministério ordenado que gera padres, bispos e etc. Se o Lutero é contra o ministério ordenado, quem é que ia fazer parte do concílio que o Lutero queria convocar? Quem é que ia mandar decidir as coisas no concílio que o Lutero queria convocar, se não tinha mais valor o ministério ordenado? Os príncipes. Ou você acha que o príncipe ia deixar você falar? Chegar um fielzinho lá, meia boca, eu quero, já que todo mundo tem o sacerdócio, então eu quero falar. Você acha que o príncipe ia deixar? Coisa era simples assim. É óbvio que não. Então perceba que o concílio livre que o Lutero quis convocar, e que ele convoca, né? Ele manda é a carta aos verdadeiros cristãos alemães, se eu não me engano é esse o nome da carta, que ele manda para os príncipes alemães, convocando o concílio livre, que é essa dieta de Nuremberg. Ele quer que quem interprete as questões cristãs sejam as autoridades políticas. Essa é uma confusão que já tinha separado a Igreja Oriental. Essa pode ser até um tema de uma aula, né, no futuro, que é o cisma entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. O principal problema da separação foi um problema político. Porque os ortodoxos, e os ortodoxos russos acreditam nisso até hoje, eles acreditam que o político que governa o país é um enviado de Deus. Então eles têm na figura da autoridade política como que realmente alguém que vai ali, que Deus colocou no lugar. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Deus pode... Imagina, né, o Vladimir Putin... Mas olha, de verdade, eles têm uma crença de que o Vladimir Putin é um enviado de Deus. Tudo bem, o Vladimir Putin, tal, beleza, lá, estão tentando ver a democracia. E o Lenin? E o Stalin? Complicado, né? Muito complexo. O Papa... Agora me foge o nome, daqui a pouco vai aparecer a foto dele aí. O Papa Paulo III, se não me engano, tentou convocar duas vezes um concílio, né? Mas por um problema político ele não conseguiu, porque o príncipe alemão não permitiu que ele convocasse. E aí lembra, o cardeal, que é a maior autoridade depois do Papa, nessa época está vinculado ao príncipe. Lembra disso da aula passada? Então se o cardeal está vinculado ao príncipe, se o príncipe disser você não vai para o concílio, não tem Papa que convoque o concílio. O Papa convocou um concílio em Mantua, meia dúzia de bispos foram. Convocou um concílio em Vicenza, meia dúzia de bispos foram. E aí tinha uma briga política entre três figuras. Carlos V, que é o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era católico, mas que tinha uma visão do combate ao protestantismo nascente bastante radical. Tem a figura de Francisco I, Francis I, né, em latim, que é o rei francês, e tem a figura do Henrique VIII, que é o rei inglês. Esses três, principalmente, vão influenciar politicamente para que o concílio não se abra. Então, quando o Papa convoca o concílio, não pode num concílio ter meia dúzia de bispos, tem que ter uma quantidade, em política se chama isso de quórum, né? Precisa ter quórum, senão não tem concílio. O Papa não conseguiu abrir o concílio, né? E um outro fator importante, o Papa é o Clemente, né? Eu falei do Paulo III, o Paulo III é o que convoca o concílio de Trento. Então o Papa Clemente. E um outro fator que influenciou negativamente na abertura do concílio, que atrapalhou, são as guerras camponesas. O que são as guerras camponesas? Na Alemanha, como a gente viu lá na foto,
você tem muitos principados. Esses principados, o que começou a acontecer quando a reforma protestante ela ocorreu? Começou um príncipe ser católico, o outro príncipe ser protestante, o outro católico, o outro protestante, e começou a ter guerra entre esses príncipes. Então aquela nação que já era dividida começou a ficar ainda mais dividida. E o Carlos V, que era o imperador, ele não queria permitir que cada príncipe pudesse ter a sua religião. No começo, depois ele acaba permitindo, né, que cada príncipe escolha a religião. Perceba que não é uma liberdade religiosa do fiel, é uma liberdade religiosa do príncipe. Se você morasse naquele principado, você tinha que ter a religião do príncipe. Se você não quisesse, você se mudava, você morria, né? Até, vocês tiveram a aula de Inquisição com o professor Mateus, né? Vocês vão lembrar que grande parte das mortes da Inquisição não tem a ver com a igreja. Tem a ver com o príncipe que manda matar e põe na conta da igreja, né? Vocês já tiveram aula sobre isso, não vou ficar retomando. Depois de muita negociação, muita conversa, né, e tal, vem aqui, o Papa encontra com o imperador alemão, e vem o emissário do rei francês, e o Papa conversa e tal. Né. Alguns reis estavam mais tranquilos, como por exemplo o rei espanhol, como por exemplo o príncipe de Veneza. Eles estavam mais deixando, o Papa escolhe, quando quiser abrir o concílio a gente apoia, mas depois de muita negociação, principalmente com esses três que a gente citou, o Papa Paulo III, no dia 13 de dezembro de 1545, ele conseguiu abrir o Concílio de Trento. O próprio Papa Paulo III convocou o concílio na cidade de Trento, que na época ficava na Alemanha, hoje fica na Itália, se não me engano. Ele convocou o concílio 6 meses antes, na cidade de Trento. E não foi ninguém. Pra você ter uma ideia de como o negócio, né, é complicado. Essa igreja, perceba isso, essa igreja que nós estamos estudando aqui, ela tem muito pouco a ver com a igreja que nós conhecemos hoje. Muita coisa que mudou é fruto desse tempo do Concílio de Trento. Hoje é impensável o Papa convocar o concílio e o bispo não ir. Hoje é impensável, até porque o bispo não tem poder político. O bispo pode até ter uma chegada com o prefeito, com o governador, né, com o presidente. Isso é uma coisa. Mas uma coisa é ele ter um acesso, outra coisa é ele ter autoridade. Nessa época anterior do Concílio de Trento ele tem autoridade. Apesar que, fica só uma nota de rodapé, a separação de igreja e Estado só ocorreu mesmo muito tempo depois. Ainda vai ter essa confusão para se chegar mesmo a concretizar o que o Concílio de Trento pediu nessa época. Tá? Ainda vai dar um pouquinho de pano para a manga. O concílio, basicamente, ele teve 3 sessões. Então, olha o tempo que o concílio durou. Ele durou de 1545 até 1563. Você já pensou uma reunião de 18 anos? Você já imaginou isso, não? Vamos se reunir aqui para discutir os problemas? Vamos, daqui 18 anos você sai da reunião. Loucura, né? É impensável isso para nós, né? O homem contemporâneo não consegue entender isso. Na época eles faziam, né? Então, essa reunião, logicamente, que não foi sem interrupção, ela teve 3 momentos, né? Esses 3 momentos, eu coloquei 3 sessões ali, mas na verdade a palavra sessão não é correta, é 3 momentos, né? 3 partes. A primeira durou de 1545 a 1548, a segunda de 51 a 52 e a terceira de 62 a 63. Né? Mas durante esses espaços sem reuniões, houve muita discussão sobre o que estava acontecendo no concílio. Tá? Professor, pode falar. Nesses momentos, por exemplo, de 45 a 48, não saía. Ou tinha... Não, você tinha várias sessões ali. Nos espaços entre uma e outra você podia sair. Não voltava, não dava tempo. Não voltava. Justamente por isso que parava. Em 48, para eles poderem voltar para a cidade deles, aí em 51, volta para cá. Mas eles ficavam na região. Isso, eles ficavam nesse tempo. Por exemplo, de 45 a 48 não dava para voltar para casa. Mas ficava... Isso. Nossa.
O Concílio de Trento, por ter durado tanto tempo, teve 3 papas. O primeiro, Paulo III, o segundo, Júlio III, que foi eleito ele que convocou o segundo momento do concílio, e depois foi encerrado pelo Papa Pio IV, que é esse moço da foto, no dia 25 de janeiro de 1564. Tá? Essas datas, eu estou citando as datas, tá, gente? É só para você saber. Não são datas, a data não é importante, né? Importante é o que a gente vai entrar agora. Perceba que eu estou só introduzindo. É agora que nós vamos começar a entender o que o concílio fez, né? O que é a reforma católica. O Concílio de Trento é o momento da reforma. Mas o que esse concílio fez? O que esse concílio realizou? Eu não sei se você já imaginou como é que era que esse povo se reunia, mas essa imagem, ela retrata isso. Como é que eram essas reuniões, né? Então você tinha lá os cardeais, né? Sempre num grau, num lugar mais alto, né? Aí você tem aí várias pessoas, você vê que todas elas estão de preto, são bispos e os outros padres do concílio, né? Então, você pode... Aí não dá para enxergar tão bem, vai na sua casa lá, você digita Concílio de Trento, põe nas imagens do Google, né? Você vai ter essa... Eu tirei essa foto do Google lá, essa imagem do Google, né? Mas é só para você ter uma ideia de mais ou menos como é que era a reunião. Tem as fotos do Concílio Vaticano II na internet. Como eram mais gente, porque você imagina, né? O mundo dessa época não é o mundo de hoje, né? Tem muito mais gente no mundo e muito mais bispo no mundo. Então, no Concílio Vaticano II, os corredores da Basílica de São Pedro, né, um dos braços dela, ficou tomado de bancos assim para os bispos sentarem, um de frente para o outro. É bem bonito. Depois vocês baixam na internet lá para vocês poderem ver as fotos. É bem interessante. Determinações do concílio. Agora a gente chega onde dói, certo? Vamos tentar entender quais foram as consequências, o que foi essa reforma católica. O concílio, não está em ordem aqui, tá? Porque eu achei mais didático não pegar, por exemplo, na primeira sessão falaram sobre isso, isso e isso, na segunda isso e isso. Eu achei melhor a gente pegar em temas para ficar mais fácil o entendimento, beleza? Bom, primeira coisa, o concílio afirmou a autoridade do Papa e reorganizou a hierarquia da igreja. Nessa época aqui, havia uma tendência a se acreditar que o Papa não mandava tanto assim, que o Papa não era um cara tão importante assim. Só para você ter uma ideia, numa época perto do concílio de Trento, a igreja chegou a ter 5 papas. É óbvio que nem todos eram legítimos, tá? Mas só para você ter uma ideia de que esse negócio de ser papa era meio complicado. Juntava meia dúzia de bispos e falava assim, você vai ser o Papa. Ele é o Papa. Aí o pessoal, não, eu não gostamos desse Papa aqui não, vamos eleger o nosso, você que é o Papa. Aí você é o Papa. Então tinha muita confusão com isso, tá? Então houve momentos de ter 2, de ter 3 papas, e o Concílio de Trento deu uma segurada nisso daí. Peraí, a gente não pode fazer essa bagunça não. Né? Vai ter o Papa é isso, é assim, assim, assado, né? Pra você ter uma ideia, tem uma época que a igreja, o Papa sai de Roma, vai morar em Avignon, aí vem uma leiga chamada Santa Catarina de Sena e diz assim para o Papa, o senhor tem que voltar a ser o Papa de verdade. Ponta o dedo na cara do Papa e corrige o Papa. E o Papa se converte. Né? Então a gente tem que ter, a gente às vezes tem medo, né? Eu não vou falar para o padre se converter, né? Não, tem que falar. Se achar que tem que falar, tem que falar. Se Deus inspirar, às vezes é aquela palavra que fala. A gente quer que o padre diz para a gente se converter. Mas a gente não gosta de dizer para o padre se converter. Às vezes precisa. O bispo se converter, por que não? Ele é melhor que você? Não. Né? Na verdade, você tem tanta missão de edificar a vida dele quanto ele a sua. Né? Então a gente às vezes esquece isso e confunde isso. Né? Reorganizou a hierarquia eclesiástica. Então, por exemplo, se antes o cardeal era vinculado ao príncipe, a escolha do cardeal dependia do rei, o pessoal começou a mudar isso. Né? Então começou a quebrar. Peraí, você é bispo? Você não pode ter 2 dioceses, por exemplo. Tinha bispo que tinha 2, 3 dioceses para cuidar por causa disso aqui, né? Principalmente. Não era porque não tinha bispo para cuidar, não, é porque ele dava um jeito. Não, deixa essa diocese para mim, né? Então foi proibido, o bispo podia ser só ter uma diocese,
E ele tinha a obrigação de pastorear o povo daquela diocese, né? Antes a coisa era um pouco mais solta, né? Segundo ponto, e aqui é o meu xará, São Carlos Borromeu, né? Que inventou, criou o seminário, como um pouquinho parecido com o que a gente conhece hoje. O que é o seminário? É o lugar que alguém que quer ser padre vai estudar. Como é que era antes do seminário? Ah, você tem vocação. Você ia morar com o padre, e o padre, quando ele achasse que você estava pronto para ser padre, ele chamava o bispo ordenava ele para ser padre. E aí eles perceberam que saía muita gente ruim desse meio, né? Mal preparada, que não conhecia o evangelho. E aí se instituiu o seminário como lugar de oração, lugar de estudo, lugar de pastoral, né? E aí o seminário se torna esse grande centro. E aí dos seminários, muita gente santa sai. Muito padre bom, né? Não que o seminário hoje não precise de uma outra reforma, tá? Nós chegamos num momento aqui que talvez a gente precise reformar o que já foi reformado. Também já passou bastante tempo, né? A restauração da disciplina eclesiástica. O que é essa tal de disciplina eclesiástica? Começou-se a dizer para o padre o que ele tem que fazer. Como assim? O padre não sabia? Se sabia, não fazia. Não estou dizendo de todos, tá? Porque a igreja não acabou. Se tivesse só gente tranqueira, a igreja teria acabado, né? Então tinha muita gente boa. Mas eu estou falando aqui dos casos ruins, lembra disso. Nós estamos analisando um contexto histórico, tá? Não fique escandalizado, não, porque eu fico olhando a cara de vocês, né? Às vezes fala, o padre não sabia. Ih, meu Deus, o professor falou que o padre, misericórdia, né? Já dá uma coceira na pessoa. Não é isso, tenha calma, nós estamos analisando um contexto. Eu preciso falar a verdade para você. Não adianta eu vir aqui dar uma formação e ficar mentindo para você concorda? Se for para mentir, né? Não vou vir aqui. Então eu acho que é importante a gente ter claro, porque se a gente não entender a verdade das coisas, conhecereis a verdade vos libertará. Se eu não souber a verdade, eu vivo numa mentira, num aprisionamento, numa situação que não é real. Preciso entender o pecado dessa época para não repetir hoje. Está entendendo? Qual deveria ser o foco? O foco não deveria ser a riqueza temporal. O foco deveria ser a riqueza pastoral. Olha que bonito, né? Tem um documento do concílio que fala isso, né? Agora o foco tem que ser a riqueza pastoral. Lembra que tá pegando os padres. Cadê a tua pastoral? Quem é o pastor? O pastor tem que cuidar do seu rebanho, né? Como é que é aquela versão que se canta antiga do Salmo 22, né? 22, 23, depende da tradução, né? Que se canta, maus pastores num dia de sombra. Lembra dessa parte? Não cuidaram, rebanho se perdeu. O que o bom pastor faz? O bom pastor vai lá e vai cuidar. Então é isso que a igreja está pedindo dos padres, no Concílio de Trento, né? Padres, bispos, né? Um outro fator importante, luta contra a ganância, a simonia e o nepotismo. O ministro eclesiástico não pode ser ganancioso. Ele não pode vender as coisas sagradas por dinheiro. E ele não pode beneficiar os parentes dele. Ah, eu sou cardeal, vou nomear o meu sobrinho bispo. Ah, Então é uma luta que a igreja travou contra essas coisas, tá? Primado da caridade pastoral sobre a dimensão judicial. As pessoas hoje têm um preconceito contra o Concílio de Trento, como se o Concílio de Trento fosse um concílio de lei. Lei. Mas o principal fator do Concílio de Trento é estimular nos pastores o cuidado das ovelhas. Isso a gente chama na igreja de caridade pastoral. Um padre, ele não pode viver um dia do ministério dele sem caridade pastoral. Caridade pastoral é aquilo que faz você sair de você mesmo e cuidar do outro. O pastor é assim, né? O pastor é aquele que sai de si mesmo, vai cuidar do outro. A igreja, durante o Concílio de Trento, reexaminou toda a doutrina católica, especialmente as partes que foram criticadas pelo Martinho Lutero. Então, olha que interessante isso aqui. Das 95 teses, tiveram várias que foram
readequadas pela igreja. Só que essas teses que foram readequadas, elas são, na sua imensa maioria, questões da prática da igreja e não questões doutrinárias. Porque senão você poderia dizer assim, será que a igreja não estava inteirinha na heresia? E depois do Lutero ela se arrumou? Mas a igreja não estava na heresia, a igreja estava numa má vivência da fé. Quando eu falo a igreja aqui, eu estou falando uma boa parte dela, né? Ela estava numa má vivência da sua prática cristã, mas não da doutrina. A igreja, isso aqui é muito importante para você saber. Jesus depositou a fé na igreja. Depositou a verdade e deu para a igreja cuidar. E mesmo que alguém deixe de viver a verdade, a igreja continuou guardando isso. A igreja é a depositária, fiel depositária da verdade. Então, o depósito da fé ficou na igreja, apesar da má vivência de alguns. E no Concílio de Trento, durante esses 18 anos, a fé da igreja foi reexaminada. Será que a gente realmente está errado e Lutero está certo? Mas a igreja percebeu que não. Opa, pera lá, Lutero está falando da fé, só fé, a fé, não importa o meu pecado, importa a fé. Se eu crer bastante, as coisas vão acontecer. Lembra disso que a gente falou semana passada? Lembra daquele problema da fé, né? Não, se eu acreditar bastante. Não, acreditar bastante. A fé precisa ser do grão de mostarda, não acreditar bastante. Olha que interessante isso aqui. Eu preciso crer. Mas é Deus que realiza, não é a minha fé que realiza. Quem acredita que a fé realiza é protestante. Quem realiza é Deus. E Deus realiza quando Ele quer. A igreja, o Lutero criticou os 7 sacramentos. O único sacramento que o Lutero não rejeitou foi o sacramento do batismo. E a igreja olhou para os 7 sacramentos e revalidou os 7 sacramentos. Você lembra quais são os 7 sacramentos? Vamos fazer a provinha? Pra você acordar, porque você está com a cara de sono danado. A aula de hoje é mais difícil do que a outra, né? Você vê como é legal? É mais fácil para a gente apontar o dedo no irmão protestante e descer a marreta nele e falar, ah, filha da mãe, agora eu já sei tudo, ó, couro em você, do que a gente olhar para as nossas falhas. Quando a gente fala das falhas nossas, dói, não dói? Você não pensa assim, pô, como é que aquele filho da mãe não vivia o evangelho? É interessante, é uma experiência interessante. Mas vamos pensar, quais são os 7 sacramentos? Vai. Batismo, Eucaristia, Crisma, matrimônio, unção dos enfermos, ordem e reconciliação. Isso, o sacramento do perdão de Deus, né? Ou tá bom, se acertamos 7, pelo menos junto nós acertamos. Talvez se fosse prova oral aqui, espalhava algum, né? Então a igreja reafirmou que são 7 os sacramentos que Deus nos deixou, sinais sensíveis da graça invisível, né? Sinais que eu posso tocar a Deus, né? Sinais que eu posso ver Deus agindo. Tá? O Concílio de Trento afirmou o caráter sacrificial da missa. Isso aqui é uma das coisas mais importantes. Valia 1 mês de formação, viu? Só sobre esse assunto aqui. A missa é o sacrifício de Cristo. Por isso você não vá para a missa achando que você está indo para o carnaval. Porque não é o carnaval. Deus ali, Deus não morre de novo, né? Mas Deus morre na missa. Porque Cristo é Deus. Só que é lógico, a gente sabe, Deus não só morre, Deus ressuscita. Você sabe o que acontece na missa? Na missa acontece mais ou menos o seguinte. Está todo mundo lá reunido, o padre no presbitério, de frente, ali com o altar. É como se Deus pegasse todo mundo que está ali, pá, tirasse todo mundo do ano de 2019 de Bofete, GPS aqui em Bofete, e lançasse lá em Jerusalém, mas não em 2019, no ano 33.
colocasse todo mundo diante do Calvário e tudo que acontece na missa aconteceu lá. Do momento ali da Quinta-feira Santa até a ressurreição do Cristo. Você sabe qual é o momento da missa que representa a ressurreição de Cristo? Sabe qual é? É só aprendi com o Padre Pio. Não sabe? Fica na morte, né? Tem protestante que fala isso. Os católicos vão lá para ver o Cristo morto. Sexta-feira Santa a igreja está assim. Domingo de Páscoa tem meia boca. A gente tem que se criticar, senão a gente não muda, não melhora. Precisa olhar para os nossos defeitos, tá certo? Qual é o momento da missa onde Cristo ressuscita? A hora que o padre parte o pão, parte a hóstia, pega um pedacinho da hóstia, traça o sinal da cruz sobre o cálice e une novamente o pão no vinho. É onde o sangue e o corpo se reúnem novamente. Ali Cristo está ressuscitado. Você não comunga o Cristo morto, você comunga o Cristo ressuscitado. Por isso que o padre não pode comungar só do pão, o padre tem que comungar das duas espécies. Você até pode comungar de uma espécie só, não tem problema. Até porque é por causa da dificuldade pastoral, né? De fazer comunhão de duas espécies é complicado. Às vezes acaba tendo mais sacrilégio que graça, né? Porque o povo derruba, não respeita. Mas assim, o padre não pode comungar numa espécie só, o padre precisa comungar nas duas espécies. Por quê? Porque é o Cristo ressuscitado. Qual é o momento da crucificação na missa? Vocês tiveram formação sobre a missa esses dias? Qual é o momento da crucificação na missa? Essa é fácil. Qual é? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não é esse o gesto que o padre faz na missa? O que ele está fazendo aqui? Não está abrindo os braços? Não é o Cristo crucificado ali? A Quinta-feira Santa é fácil, né? Quinta-feira Santa eu não vou perguntar que você vai saber. Você sabe, né? Qual é a Quinta-feira Santa na missa? Ah, não. Vai, me ajuda. Dá uma força para mim. Na hora que está na hóstia lá. Mas qual parte? A hóstia está lá num monte de lugar. Não, na partilha lá. Não, a Quinta-feira Santa não é lá não. Lava-pés? Não, mas não tem lava-pés toda a missa. Não, eu quero saber dentro de toda a missa, onde está a Quinta-feira Santa? Ah, entendi. Dentro de toda a missa? Toda a missa. Ué, toda a missa não tem o Sábado Santo? Toda a missa não tem a Sexta-feira Santa? Acabei de falar. E a quinta-feira? Quando o padre lava a mão? Não. Ô, misericórdia. Nossa. Vamos reprovar todo mundo e voltar para o curso básico. Gente, não é, o padre não repete as palavras do Cristo na Quinta-feira Santa toda a missa? Hã? Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Essa não é a Quinta-feira Santa? Ah, mas a comunhão não é a Quinta-feira Santa? A comunhão é o domingo de Páscoa. Jesus não tomou a ceia com eles lá? Não entrou? Eles não estavam tudo trancados? Mas não se diz que instituiu a Eucaristia na quinta? Não, mas instituiu na quinta. Mas toda a missa é o Tríduo Pascal. Toda a missa é o Tríduo Pascal. Entendeu? Olha lá, já tem mais tema, né? A gente vai pescar. Essa parte você corta depois, porque o pessoal do vídeo vai ficar assim, nossa, o povo lá de Bofeito não tá sabendo. Corta, sabe? Senão queima o filme nosso, tá certo? Queima. Eu tô brincando, tá, gente? Mas assim, é importante a gente saber, porque senão a gente participa da missa e não sabe o que tá fazendo. O apóstolo Paulo fala, se não me engano, na carta aos Coríntios, que quando a gente comunga sem saber o que está fazendo, comunga a própria condenação. Em vez de você comer o que vai te salvar, você está comendo o remédio amargo que vai te matar. Se você não sabe o que você está fazendo, você se mata em vez de se salvar. A nossa sorte, como dizia o Cardeal Ratzinger, é que no Brasil existe 8 sacramentos. O 8º é a ignorância. A ignorância salva mais do que os outros 7. Essas são palavras minhas, tá? Não são do Cardeal. Só para ficar claro, né?
Mas está entendendo? Porque as pessoas não sabem o que estão fazendo. Né? Olha quanta riqueza está aí, né? Dá licença um pouquinho. Pode falar. Antes da consagração, por que o padre tira aquela pontinha da ossa? Na consagração não, antes da comunhão. Da comunhão. É essa explicação que eu fiz agora. É como se o corpo e o sangue daquele que foi morto, Cristo não fica, ele não ressuscita só o corpo, porque não sobrou uma gota de sangue no corpo de Cristo. Na sexta-feira santa, no alto da cruz. O sangue esvaiu. Mas quando Cristo ressuscita, ele não ressuscita pálido, né? Ele ressuscita vivo. Então naquele momento é a união do corpo e do sangue de Cristo novamente. Inclusive essa oração que o padre faz, é esta união do corpo e do sangue de Cristo. Entendeu? É como se estivesse, é como não, né? Está unido de novo aquele que nos salvou. Para nos encontrar depois na comunhão. Aí ele vem ao nosso encontro. Né? O que mais que a igreja fez nesse concílio? Reconheceu a Vulgata como cânone bíblico. O que é a Vulgata? Eu não sei se você sabe, isso também vale uma formação, né? A Bíblia do jeito que você conhece, presta para mim aqui que a sua é bonita, gostei dela, né? Então, a Bíblia do jeito que você conhece, bonita, com os livros aqui marcados lá para você não se perder na hora que fala a passagem e tal, ela existe há pouco tempo. Na verdade, ela surge um pouco depois da Reforma Protestante. A Bíblia é desse jeito aqui. Como é que era o livro da Bíblia? Você sabe? A própria palavra Bíblia quer dizer biblioteca. Por quê? Porque a Bíblia tem vários livros. Como é que eram os livros antigos? Pergaminhos. Era papiros enrolados, né? Então como é que ele fazia? Ele estava enrolado e abria aquele livrão para poder ler e tal. A Bíblia sobreviveu nos mosteiros porque os monges eram copistas, né? Os monges copiavam. E aí copiavam um papiro, mandavam para outro mosteiro. Copiavam e assim a Bíblia sobreviveu às perseguições dos bárbaros no início da Idade Média. Né? A tradução que se usava do latim, que São Jerônimo fez no século IV, se chama Vulgata. Então São Jerônimo pegou os textos que ele tinha na época e traduziu todos esses textos para o latim. Todo mundo falava latim. Então ele traduziu para o latim. E essa tradução do São Jerônimo é que foi a tradução que a igreja usava. O Lutero, quando ele traduziu para o alemão, ele começou a tirar um monte de livro da Bíblia. Uma delas foi a Carta de São Tiago, que falava que a fé sem obras é morta. Ele leu aquilo lá e falou, isso não pode ter sido inspirado por Deus. E jogou a Carta de São Tiago fora. Outra coisa que o Lutero fez foi retomar ao cânone lá lá dos sionitas do século I. Esses sionitas, por uma questão puramente política, o que eles fizeram? Eles simplesmente chegaram e disseram o seguinte, olha, todos os livros que não foram escritos em hebraico não são inspirados por Deus. Nessa brincadeira excluiu 7 livros da Bíblia. Isso eles lá, do Antigo Testamento, né? 7 livros do Antigo Testamento e mais alguns trechos do profeta Daniel, de Esther, né? E mais alguns pedacinhos ali. O Lutero falou assim, eles estão certos. E tirou 7 livros da Bíblia, mais um pouco que ele já tinha tirado. O que a igreja fez? Não. Desde lá de antigamente nós cultivamos esse cânone com 73 livros. E nós vamos confirmar esse cânone. E a igreja confirma esse cânone, tá? Com os livros que foram escritos em grego e em hebraico. Peraí, gente. Olha a lógica do Lutero. No Antigo Testamento só podia escrever em hebraico. Mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Então ele não foi inspirado por Deus. Tá entendendo? Se só vale o livro em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego, então Jesus não valeu. Tá entendendo a lógica do pessoal? Então, depois, a coisa tentou se consertar um pouco, mas não tudo. Você pode ver que a Bíblia protestante ela tem diferença de livros até hoje, tá? Por conta dessa questão do Lutero. Só que algumas traduções protestantes hoje têm colocado esses livros no final da Bíblia. Então esses 7 livros, eles não estão lá no Antigo Testamento, mas eles estão lá, sabe, meio que querendo voltar para a Bíblia. Então é bonito isso, gente. Isso é bonito, a gente tem que rezar por isso. O pessoal está trazendo de novo, peraí.
Está no final, mas já está lá. Então o cara está lá para ler. Amanhã ele reconhece como livro de fé, de novo. Mas para isso a gente precisa rezar muito. Tá certo? Ah, mas a Bíblia é muito bom, vamos interpretar a Bíblia. Você sabia que algumas passagens da Bíblia, já na época de Lutero, tinham mais de 200 interpretações? Qual delas é verdadeira? Quem é que diz qual é a verdadeira? Faz igual hoje. Um irmão interpreta a Bíblia diferente, o outro interpreta diferente, eles brigam, cada um vai para um lado. Cada um abre uma igreja. É ou não é assim? Nós sabemos que funciona assim. Quem é fiel intérprete da Bíblia? O Concílio de Trento vai dizer que é a igreja. É a igreja que deve interpretar a Bíblia. Isso quer dizer que eu não posso estudar a Bíblia e ajudar a igreja a interpretar? Quer dizer isso? Quer dizer que você é um Zé Ninguém, que você não deve nem pegar a Bíblia na mão? É óbvio que não. Mas isso quer dizer que quando eu tiver uma dúvida, eu devo recorrer para quem? Para saber? Para a igreja. O nosso irmão protestante, ele estuda a Bíblia muito mais do que nós. O problema é que ele não tem para quem recorrer. Se ele tiver uma dúvida, ele está perdido. Ah, eu vou recorrer para o Espírito Santo, né? Mas a gente sabe que tem muito louco que vê o Espírito Santo por aí, né? O Espírito Santo entre aspas, né? Infelizmente. Então a gente tem que tomar cuidado. Senão a gente fica confiando muito na minha interpretação, no meu jeito de ver. E a igreja não sou eu, a igreja não é o Papa, a igreja somos todos nós. E aqui que está o detalhe, né? A igreja também confirmou a sagrada tradição como um lugar da revelação de Deus. A tradição, o que é? A igreja tem quantos anos? Quantos anos tem a igreja? Não, 2000 não. A igreja foi fundada em mais ou menos 33, 34. Então a igreja tem 1980 e poucos anos. Quase 2000, porque 2000 Cristo nasceu, né? Mas Cristo não nasceu fundando a igreja. Imagina o nenenzinho. Vou fundar a igreja. Não é assim, gente. A gente tem que fazer a conta certa. A igreja ainda não tem 2000 anos, né? Então assim, é porque o povo confunde, né? Imagina, né? Já nasce assim, já, né? Tá, vamos lá, vamos celebrar a missa, né? Não, Jesus não foi assim, ele nasceu como qualquer criança, né? Chorando e tal, né? Já no nascimento, não, foi João Batista. Não foi, vamos confundir. Imagina o nenê, né? Tu és Pedro, né? Não foi assim. Bom, então ela confirmou que a igreja, nos seus 1900 e quase 90 anos, tudo que a igreja viveu, também é um lugar onde Deus se mostra. E que hoje, a igreja do nosso tempo, conhece mais sobre o que Deus falou do que a igreja dessa época. Por quê? Porque ela viveu 400 anos a mais com Deus. Está entendendo? Ah, isso quer dizer que a revelação mudou? A plena revelação aconteceu no Cristo. Mas isso quer dizer que o meu conhecimento da plena revelação, ele se aprofunda mais. Senão, gente, a gente não ia poder dizer que a igreja continuou depois do monte de pecador que a igreja teve. Está entendendo? A igreja, não é que a revelação cresce. A revelação é a mesma. Mas eu é que aprofundo o conhecimento sobre ela. Está entendendo? Pensa num exemplo comigo. Até 1000 e pouco, lá 1300 e pouco, 1400 e pouco, se achava que a Terra era plana. E que você ia chegar, se você andasse até a ponta da Terra, chegar no lugar, você ia cair. E sabe Deus onde você ia parar. Hoje nós não sabemos muito mais sobre a Terra do que esse povo dessa época. Apesar que tem gente que acha que a Terra é plana hoje, mas deixa pra lá. Mas assim, não é. Isso é tema para outro momento, né? Mas assim, a gente não conhece muito mais sobre a Terra hoje do que se conhecia na época? A Terra mudou? A Terra era daquele jeito, depois ficou redonda? O que mudou? O conhecimento sobre ela. Então perceba, a revelação não mudou. Mas o que muda? O que avança? O que melhora? O meu conhecimento da revelação. O protestante não tem tradição. Entendeu? É o princípio do Lutero de só a Escritura, só a Bíblia. Não, mas pera lá,
Tudo que eu vivo tem que estar na Bíblia. Mas tudo que eu vivo está a partir da Bíblia. Entendeu? Os Atos dos Apóstolos relatam até um ponto. A igreja parou nos Atos dos Apóstolos? A igreja continuou. Então, isso são coisas que a gente tem que ter muita clareza sobre. Tá pesado, gente? Não. Tá pesado, sim, fala a verdade. Eu sei que tá pesado, é bastante coisa, tá? Por isso que eu disse para vocês que eu tô só dando uma pincelada. É óbvio que você vai participar da formação hoje e vai ficar com um monte de dúvida. E é bom que você fique mesmo. Você anota aí e depois você vai estudar. Por quê? Porque eu não estou dando aula sobre cada ponto. Eu estou dando aula sobre a contra-reforma. Lembra disso. Não esqueça isso. Tá? Até esqueci de falar, né? Quando você fala ali a Sagrada Tradição, o próprio Cristo fala, né? Eu enviarei para estar convosco todos os dias até o final dos tempos o Espírito Santo. O Espírito Santo está fazendo o que aqui? Está passeando? Não, ele está nos ajudando. Está nos explicando. Entendeu? O Espírito Santo está esclarecendo. Senão não precisava do Espírito Santo. Tá certo? Se você já soubesse tudo, para que você precisa? É igual quando o aluno vai lá para a escola e aí ele faz aquela cara assim, ai professor, não estou entendendo nada. Eu falo, ainda bem, porque se você soubesse, você não precisava estar aqui. Não ia ter emprego? Ainda bem que você não sabe. Tá entendendo? Precisa de professor porque você não nasce sabendo. Né? Apesar de que hoje a gente acha que sabe tudo, né? E não sabe não, né? Tem que aprender. Outro ponto do concílio. Fé mais obras. Como é que funciona isso? Eu sou salvo pela fé. Lutero falou isso e ele não está errado. Só que eu só vou saber se eu estou salvo quando eu aprender a praticar. Porque se eu não pratico, como é que eu sei que eu tenho fé? Se você vê o teu irmão passando fome lá e você não vai atender ele, você tem fé? Tem fé é o escambau. Hoje aconteceu um exemplo comigo, né? Eu tava um monte de coisa para fazer. Aí descemos da escola lá que a gente teve um compromisso, tinha que descer para voltar rapidinho. Quando a gente tá descendo aqui, bem na frente aqui, do centro cultural, centro comunitário, bem aqui na frente, tinha uma moça com a filha passando mal. Filha encurvada, tal, vomitando. Eu falei, eu pensei comigo, eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas no mesmo momento eu pensei assim, olha, eu vou dar formação aqui daqui a pouco, que porcaria de cristianismo que eu vi, se eu não parar e ajudar a mulher. Tá entendendo? A nossa fé é provada a todo momento. Se você não tem obra, que fé é essa que você tem? Eu tô falando aqui, eu não tô acusando você não, tô falando pra mim, tá? Tô falando pra mim, quem precisa se converter aqui mais do que todo mundo aqui sou eu. Senão a gente não, né? É o que o senhor terminou o evangelho falando. Se eu não vou até o meu irmão, né? O concílio também condenou as heresias do Lutero. Heresia quer dizer quando alguém fala uma coisa que não está de acordo com a fé católica, tá? As heresias do Lutero sobre o ministério ordenado. Lembra que o Lutero falou que não tinha ministério ordenado, não precisava padre, todo mundo era a mesma coisa, todo mundo é a mesma coisa, sim, em dignidade. Mas todo mundo, cada um tem uma função no corpo. Imagina se todo o corpo quiser ser estômago. Né? Imagina, não ia dar certo. Todo mundo quer ser cérebro, né? Tira o cérebro e bota lá num vasinho, lá num pote. O que ele faz? Ele não faz nada, morre. O cérebro precisa das veias, o cérebro precisa do coração para bombear sangue, o cérebro precisa do estômago para receber a comida, o cérebro precisa do intestino, precisa do pé, precisa da mão, precisa da boca, precisa do olho, precisa... Tá entendendo? Agora, se todo mundo for querer ser olho, é preciso que tenha o Papa, é preciso que tenha o Bispo, é preciso que tenha o Padre, é preciso que tenha o leigo, é preciso que tenha o missionário, é preciso que tenha a freira, é preciso ter a monja, é preciso ter o ministro da comunhão, é preciso ter o coordenador, é preciso que tenha o cara que regula aqui o projetor, é preciso do que vem aqui dar aviso, é preciso do que filma, é preciso do que pega a chave lá,
que vai chavecar lá para pegar as coisas na provedora. É preciso todo mundo. Agora vai todo mundo fazer a mesma coisa? O que não dá? Você está entendendo? Imagina que todo mundo quer dar a formação. Todo mundo acha. Eu acho engraçado quando o povo fala, né? Oh, professor, ih, gente, é tudo a mesma coisa. Nós somos tudo farinha igual. Agora, se todo mundo fosse dar formação, quem ia sentar para ouvir? Vai dar formação no espelho. Né? Não tem sentido. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? A criação do Index Librorum, que é o lugar onde alguns livros que a igreja começou a dizer, ó, gente, esse livro aqui não é legal de ler. Deixa esse livro aqui para quem é estudioso. Porque contém doutrinas que não estão de acordo com a fé. Tá? Então não é que era proibido todo mundo de ler. Às vezes as pessoas interpretam mal. O index, né, é o lugar onde os livros eram colocados para dizer assim, poxa, você não conhece nem tua fé direito, você vai ler esse livro? Vai ler a cabana para quê? Né? Aí tem a cabana, né? A cabana é um bom exemplo. Monge executivo. Ai, porque esse livro é tão lindo. Confunde a cabeça de quem não sabe direito a sua fé. Aí o cara acha que Deus é o Deus da cabana. Aí ferrou, gente, acabou. Desculpa a palavra, mas é verdade. Entendeu? Aí lascou. Você está entendendo? Você precisa conhecer você precisa conhecer a sua fé. Aí depois, se você quiser ler a cabana, para você olhar e falar, ó, tá vendo, isso aqui tá errado. Aí é diferente. Agora você não conhece nem tua fé direito, você vai ler a cabana, aí lascou. Aí o cara vai pra missa achando que tá cultuando Deus da cabana. Mas matou. Entendeu? Eu tô dando esse exemplo, mas a gente tem que tomar cuidado. Né? Vai ler o Alquimista, né? Ah, pronto, acabou a fé do cara. Aí o cara, nossa, aí, eu não estou dizendo que você não leu o Paulo Coelho, não. Eu estou dizendo que antes de você ler o Paulo Coelho, vai ler Santo Agostinho. Depois que você lê Santo Agostinho, você lê Paulo Coelho, aí beleza. Tá tudo certinho, né? Tá tudo tranquilo. Hoje ele não quis participar da formação. Outra vez ele participou, hoje ele não. Foi bom, né? Estamos acabando, tá, gente? Estamos acabando. Tem a fé, tá certo? Tem a fé. Mas não só a fé, tem que ter a obra também e ficar acordado, tá bom? Se for só a fé, não dá certo, você já percebeu. A igreja, ela confirmou a doutrina sobre o pecado original. E a igreja mostrou que o caminho não é nem o caminho do Pelágio, que é um padre lá do século III, da época de Santo Agostinho, nem era o caminho do Lutero. Qual era o caminho do Pelágio e do Lutero? Aqui é legal que a gente vê se a gente é católico mesmo ou não. Porque às vezes a gente está no erro, tá? E não tem problema estar no erro não, tá, gente? O problema é não se converter. Tá no erro, não tem problema. Ah, até hoje eu acreditava errado, não tem problema. O problema é se amanhã você acordar continuando assim. Aí você tem que rezar bastante para mudar. Quais que são as visões? O Pelágio acredita no seguinte: o homem faz e Deus abençoa. Qual é o erro do Pelágio aqui? Vamos identificar os hereges, né? Brincadeira. Qual que é o erro do Pelágio? Você percebeu que hoje eu estou pedindo para você participar, na outra eu não pedi, né? Porque na outra não tinha nenhum protestante aqui. Hoje nós temos muito católico aqui. Por isso que eu estou pedindo para você participar, né? Qual que é o erro lá? O homem faz e Deus abençoa. O homem não faz, É que nem tudo que o homem faz é certo, por isso que tá. Não. Quem faz é Deus. Mas não, quem faz, você que faz. Quem trouxe água para mim aqui foi você, não foi Deus? Como assim? Onde está o erro lá? Não, fica na primeira ainda, nós não chegamos no pecado, fica na primeira lá. Deus, o homem faz, Deus abençoa. Onde está o erro? Não, que nem tudo que o homem faz, Deus abençoa, né? Não. A palavra de Deus diz assim: se retirais o vosso respiro, elas perecem. Ou seja, Deus está sempre abençoando o homem, até quando ele peca. Sabe onde está o erro? O erro está no seguinte: Deus abençoa. Deus abençoa e o homem faz. Sabe qual é o nosso pecado? O nosso pecado é que a gente acha que o que eu faço faz Deus me abençoar. Isso é heresia, condenada no século III. Ah, se eu fizer muito
isso aqui, Deus vai me abençoar. Herege. Deus vai me abençoar. E aí, e começa já me abençoando porque eu estou vivo. Entendeu? Depois eu vou agir. E é lógico que abençoado, iluminado por Deus, eu vou agir melhor. Percebe, por exemplo, vou pegar um exemplo de né, de obra. O jejum. Ah, eu vou fazer bastante jejum e Deus vai me abençoar. Ou eu vou rezar bastante novena e Deus vai me abençoar. Não. Deus vai me abençoar. Deus já está me abençoando, aí eu vou rezar. É lógico que eu posso pedir alguma coisa para Deus. Mas Deus já quer me abençoar antes de eu pedir. Até porque Deus já sabe o que eu vou pedir. Ou Deus só ficou sabendo na hora que você abriu a boca. Deus não é marido com a mulher, né? Já contei esse caso para vocês, né? Casamento é engraçado, né? Porque às vezes a mulher quer que o marido adivinhe as coisas, né? Não, mas você tem que saber. Não, você não tem que saber, eu não adivinho. Sou Deus, pô. Deus sabe, você pensou, antes de pensar, Deus já sabe o que você vai pensar. O marido não. Então tomem cuidado com isso. Tá certo? Tá entendendo onde está a heresia? Onde está o erro? Agora sobre o pecado. Como o homem faz, e aí Deus abençoa, o pecado não faz mal para o homem. Por quê? Porque o homem, na verdade, ele só peca porque ele viu os outros pecar e aprendeu por imitação. O pecado original não existe, tá entendendo? Não tem a mancha do pecado. Não precisa se preocupar com isso. Porque você faz e aí Deus te abençoa. Isso é o pelágio, tá? É heresia. Qual é a do Lutero? Do Lutero é o contrário. O pelágio, ele é extremamente otimista do homem. Então o pecado não faz mal. O homem vai lá e ele mesmo vence o pecado, né? Graças a Deus ali, vem depois. O Lutero é o contrário. O pecado matou tanto o homem, que o homem não pode fazer nada para lutar contra o pecado. Está lascado já. Então Deus salva. Você tem fé, Deus salva. Não se preocupa com o pecado. Por isso que não precisa ter confissão, né? Reconciliação, para quê? Você não vai vencer o pecado mesmo. A mancha foi tão funda. Lembra que o Lutero tinha aquelas questões psicológicas, né? Lembra? Da última formação? Né? O Lutero era extremamente escrupuloso. Lembra dessa palavra? Escrúpulo. Né? Então, é isso. O que a igreja ensina sobre isso? Você está manchado. Até quando você está manchado? O homem nasce manchado. Quando é que a mancha sai? Batismo. Ufa! Não estamos tão mal assim, né? Então, quando que a mancha sai? No batismo. É lógico que o homem vê o pai pecando, vê um pagão pecando, ele aprende. Aí o que ele precisa fazer para a mancha sair de novo? Se confessar. Se arrepender primeiro. Depois se confessar. Está entendendo o caminho da graça? É isso que a igreja ensina. Se você é católico, você precisa acreditar nisso. Agora, se você acredita naquelas outras coisas lá, você não tem problema nenhum. A gente continua amigo. Né? Você pode me chamar para almoçar na sua casa, não tem problema nenhum. Mas você não é católico. Entendeu? E aí que é legal. Isso aqui é a doutrina católica que nós estamos aprendendo. Será que eu sou católico? Faz essa pergunta. Não é pecado fazer essa pergunta, não. Por quê? Porque aí você vai ser de verdade. Entendeu? Que aí você vai ser de verdade. Só um detalhe, né? Se não tem pecado, para que tem Salvador? Pelágio. E no caso do Lutero, já te salvou. Peca à vontade. Deus já quis que você se salvar, você tem fé. Pecou, você reza lá, ora lá, tá tudo certo. Né? Não é assim. A gente sabe que não é assim. No Concílio de Trento, a igreja também criou a Santa Inquisição como combate às heresias. Perceba que está escrito ali combate às heresias e não combate aos hereges. Vocês já tiveram aula de Santa Inquisição com o professor Mateus, eu não vou falar de novo sobre isso. Mas perceba que a Inquisição ela não foi uma criação ruim. Alguns príncipes fizeram mau uso dela, mas ela não é uma criação ruim de princípio, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Depois muita gente faz coisa errada com ela.
Mas ela de princípio não é uma criação ruim, a intenção da criação dela foi boa, o uso é que não foi tão bom em alguns casos, alguns. E a igreja, no concílio, reafirmou a doutrina da comunhão dos santos, sobre a relíquia dos santos, sobre a possibilidade das imagens, as indulgências e o purgatório. Só isso aqui dava 5 noites de formação. Então eu não vou falar porque eu sei que vocês querem ficar aqui até as 2 da manhã, mas não vou ficar, né, gente? Não dá, né? Frutos do concílio. Estamos no último tópico. Não era para vocês falar. Eu tô brincando, tá, gente? Eu sei que vocês estão cansados mesmo. Tá cansado. Alguns frutos que o concílio permitiu para a igreja, tá? Algumas coisas boas que a igreja conseguiu fazer depois do concílio, recebeu de graça desses 18 anos de estudo, oração e luta que foram esse concílio de Trento. O fomento de uma vida litúrgica mais autêntica, né? E também uma reforma da devoção católica. Como é que a gente pode entender isso? Antes do concílio, cada diocese rezava a missa de um jeito. Então imagina que você mora aqui em Botucatu, os padres rezam a missa de um jeito. Aí você vai para Itapetininga, é outra missa lá, não tem nada a ver. Tem a missa, mas muda tudo. Aí você vai para São Paulo, aí você não entende mais nada que eu não sei. Por quê? Porque cada lugar tinha a sua tradição litúrgica. O Concílio de Trento percebe que a missa católica precisa ser uma só. E aí eles reformam a liturgia católica e vai surgir aquilo que a gente conhece como missa de São Pio V ou missa tridentina. Até hoje tem padre que sabe rezar essa missa, tá? Que é a missa que era até o Concílio Vaticano II como ordinária, né? Hoje ela é extraordinária, né? Mas pode rezar ainda, tá? Essa liturgia tem... por aí você encontra, volta e meia, algum padre que reza, tá? Então é bacana, se você puder conhecer, conheça, tá? É uma boa experiência. O mais legal da missa de Pio V é que você não reza nada. Reza assim, você não fala nada. Você só fala amém e é com o Espírito tu. O resto é o padre que reza. Aí você fala, ai, mas que sem valor, pelo contrário. Porque no Calvário, o único que falou foi Cristo. Quantas palavras disse Nossa Senhora no Calvário? Ou se Nossa Senhora não falou, o que você quer falar? É uma pergunta legal, né? Essa é a maneira que se entendia lá. Eu não estou criticando a missa do Papa Paulo VI, não. Porque ela bem rezada, ela é maravilhosa. Tá? Em latim fica mais bonita, mas ela é maravilhosa, é bem rezada. A oração eucarística, eu estava vendo esses dias, que aqui no Brasil a gente responde, né? E é só no Brasil, Só. porque Só. os bispos do Brasil, como é que chama? Eles que colocaram, né? O resto do mundo não responde. Você começa lá, o padre, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, não é a tradução literal, né? A tradução literal é com o teu espírito, que é uma saudação antiga, né? Que a pessoa sauda, você saúda ela também, né? E aí o padre já começa, né? Corações ao alto, nosso coração está em Deus, aí está um pouquinho mais próximo. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, nossa salvação. Na verdade em latim é digno e justo, mas aí também... e aí... emenda a oração eucarística, você só responde o santo, e aí vai embora, você só responde o amém, lá no por Cristo. É interessante, eu não estou criticando se tem resposta ou não, não sou bispo, então nem cabe a mim, né? Não sou assim, eu estudo há muitos anos isso, mas sou só um curioso. Mas é uma coisa legal. Eu não sabia. Você já parou para pensar que a oração eucarística que começa lá no Senhor esteja convosco, ela só termina no amém, lá do por Cristo? A maioria dos católicos não percebe isso. Porque ele foi tanto diálogo, que às vezes ele passa batido e ele nem percebe que a oração terminou no por Cristo. Quando o padre vai rezar o Pai Nosso, ele convoca o Pai Nosso, já está em outro momento da missa. Porque a oração eucarística termina no amém. Quando o padre faz o por Cristo. Então assim, é legal, né? É interessante. Por isso que você tem que estudar. E aqui, gente, eu não estou em nenhum momento, quero deixar claro isso, até porque eu sou um apaixonado pela missa do Papa Paulo VI. Não estou criticando em nenhum momento o missal do Papa Paulo VI. Às vezes no Brasil é que a gente libera demais, né? E aí acaba tendo algum exagerinho aí pelo meio, né? Mas isso fica para um outro momento, certo?
Outra coisa, isso aqui é muito legal. O reflorescimento da mística. Gente, o Concílio de Trento foi um jardim de santos. Vou citar só alguns aqui, porque também eu ia até fazer um de foto, sabe? Mas aí não deu tempo de fazer. São Carlos Borromeu, que é o do seminário. São Pio V, que é o Papa posterior ao Concílio de Trento, que reformou os livros litúrgicos. Você tem Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz. Você tem Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier. Aqui eu estou só começando. São José de Anchieta, que é o apóstolo do Brasil. Se não fosse esse homem aí e os irmãos dele jesuítas, o Brasil não teria conhecido a fé católica. Né? E aí tem alguém que ainda tem coragem na escola, às vezes, de dar aula de história e dizer que a igreja acreditava que o índio não tinha alma. Né? E os jesuítas estavam fazendo o quê? Né? Evangelizando cachorro? Ah, gente, vamos estudar, né? Vamos estudar, por favor. Para que os jesuítas iam evangelizar o índio se o índio não tinha alma? Eu nunca vi jesuíta evangelizando nem cachorro, nem gato, nem galinha, nem jacaré. Vi o jacaré lá, vou te evangelizar. Não evangeliza, até porque o jacaré vai comer ele. Né? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Não cai nessa do Fantástico, não. Volta e meia o Fantástico bota uma matéria dizendo que a igreja acreditava que o índio não tinha alma. Né? Não, gente, vamos estudar, vamos ser católicos, vamos entender. Eu não estou dizendo aqui que a igreja não errou. Pelo contrário, nós já falamos um monte. Né? O que eu estou dizendo aqui é que nesse ponto, a gente, em doutrina, a igreja não tem problema. Às vezes o problema da igreja somos nós, né? Que a gente pratica pouco. Nascimento de novas ordens religiosas, né? Entre elas, aí, especialmente, a Companhia de Jesus, os jesuítas, né? Hoje o nosso Papa é da Companhia de Jesus. Né? E a Companhia de Jesus, que foi uma das responsáveis pela reevangelização da Europa, mas não foram só elas não, tá? Tem os somascos, tem os carmelitas, então tem uma pancada de ordens aí nesse meio. E aí, acho que é o último ponto, a mudança de foco. Não estou dizendo que mudou magicamente, assim, muda igreja. Né? Não é assim, Jesus não é mágico. O que aconteceu? Mudou o foco. A igreja deixa de ser uma igreja focada na política, ao menos aí no documento, depois começa a ser na prática, isso vai mudando aos poucos, para se tornar uma igreja mais focada na evangelização. Que é o que a igreja deve ser mesmo. Tá? É lógico que isso não muda de uma vez. Né? Até o século passado a gente ainda tinha muito problema com isso. Né? Então você tinha padre que queria se candidatar a prefeito, você tinha bispo que queria... então você tinha muita confusão. Mas a igreja já começava a colocar o pingo nos is. Então o foco mudou. Vamos evangelizar, deixa a política para os leigos. Né? Apesar que aqui fica uma ressalva. Eu não estou dizendo aqui que a igreja não é lugar de cristão. Perdão, que a política não é lugar de cristão. Estou dizendo aqui que a política não é lugar de padre. O padre tem que ficar no altar. Dentro da igreja. No máximo rezando missa na casa dos outros. Rezando terço, abençoando o povo. O padre tem que abençoar o cara do partido esse e do partido aquele. O padre não pode fazer campanha. Ele vai votar, ele é cidadão, ele escolhe um lá e vota. Mas padre não deve fazer campanha política. Apesar de, infelizmente, a gente vê muito padre fazendo campanha para X e campanha para Y. Mas não é isso que a igreja ensina. Tá? Infelizmente a gente tem que tomar... Ah, mas o padre não é uma autoridade, ele não tem que formar o povo? Tem que formar o povo. Ao povo escolher o candidato. Não dizer que você vote nesse ou vote naquele. Eu tenho até dúvidas, mas isso é uma dúvida particular minha. Se o padre poderia declarar o voto dele publicamente. Eu sinceramente acho que não. Porque aí vira voto de cabresto. Mas isso é uma opinião minha. Tá? O padre nunca vai poder chegar lá, pôr um candidato no altar e dizer, esse é o meu candidato. Isso aí é pecado grave, tá? Do padre, se ele fizer. Isso não quer dizer que ele não possa, num almoço, sei lá, na casa, mas eu sou da época que o padre não declara voto. Eu fui seminarista, né? Lá da cidade onde eu venho, tem um grande amigo meu que hoje ele é vereador, lá, até presidente da Câmara da cidade.
Aí, ele, na época que eu era seminarista, ele perdeu a eleição por 30 votos. Eu até brinquei e falei assim, cara, esses votos eram os votos que eu ia arrumar para vocês. Você não... né? Brinquei com ele. Mas por quê? Porque eu não tenho, eu como seminarista não tinha direito de dizer para a pessoa, vote no fulano. Eu, pelo menos, sempre pensei isso. Mas aí é lógico, né? Tem interpretações, nas interpretações a gente vai estudando. Né? Deu para entender, minha gente? Pesado, né? Não é pesado, sim, eu sei que é. Tudo isso aqui, você vê que teve páginas e páginas e páginas e páginas e páginas e páginas de doutrina. Como é que você vai conhecer tudo isso? Só estudando. E não é estudando um mês. Não é estudando um ano. Ou fazendo 4 anos de teologia. É você passando uma vida. Graças a Deus, Jesus disse assim, né? Uma das orações de Jesus no Evangelho, quando ele levanta os braços, os olhos ao céu e diz assim, Pai, eu te louvo porque tu revelaste tudo isso aos simples e não aos doutores. Então, mas isso não quer dizer que a gente não deve estudar. Isso quer dizer que a gente deve confiar no Espírito Santo. Eu termino essa formação com uma frase de Santo Agostinho, numa confusão que ele teve com São Jerônimo. Os dois tinham um temperamento bem doce, né? Doce daquele assim que se você bebe um pouquinho já amarga tudo, né? Pior do que aqueles limão do sítio, aqueles limão secos, sabe? Né? Ufa, misericórdia. Você pega ele na mão, amarga até a mão. E um dia, numa das confusões, ele disse assim, que diante de uma dúvida, né? Ele não sabia a resposta. Ele disse assim, eu prefiro dizer que eu sou ignorante diante dessa dúvida do que dizer que a igreja está errada. Um homem sábio como Agostinho disse isso. Eu prefiro declarar a minha ignorância do que dizer que a igreja errou. Então lembra sempre disso. A gente tem que separar o erro da igreja, o erro do filho da igreja. Quando o padre erra, não é a igreja que está errando, é o padre. Quando o bispo erra, quem está errando é o bispo. Quando você erra, é você que está errando. Por isso que a igreja é santa, porque Cristo é santo. E Cristo é a cabeça da igreja. A igreja não tem pecado. Por que a igreja não tem pecado? Porque Cristo não tem pecado. Mas ao mesmo tempo a igreja é pecadora. Mas ela é pecadora em Cristo? Ela é pecadora na doutrina? Ela é pecadora na gente aqui. Então vamos agradecer a Deus e pedir que Nossa Senhora nos ajude, né? Nesse conhecimento, primeiro de nós mesmos, né? Que Deus nos ajude a nos converter, que a gente seja melhor, porque se a gente não for melhor, tudo isso aqui não basta. E que Deus nos dê uma sensibilidade para o outro, porque é na dor do outro que a gente revela Cristo. Que Deus nos ajude a olhar para o nosso vizinho, especialmente aquele que passa fome, aquele que tem tantas coisas, né? Especialmente também aquele vizinho que não conhece a Deus, porque essa é a pior das dores. E que Deus nos ajude a nos sensibilizar, rezar por essas pessoas e na oportunidade boa fazer aquilo que tem que ser feito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.